Meus irmãos, antes de ler a Bíblia, dar algumas notas, né? No próximo sábado, como nós marcamos dia 12, aqueles que já se candidataram para o batismo, né? Nós vamos realizar ali, na propriedade da irmã Maria, do irmão José Pedro. A irmã Maria está por aí, está ali, né? É uma chácara, e nós não temos assim um endereço dizer, mas o irmão Gesmiel vai nos enviar a localização lá, né? E nós vamos passar a cada irmão que desejar ir, né? E vamos ter ali um culto, né? Um culto batismal, e as pessoas que desejam ser batizadas, né? Cadê a nossa irmã? Ela está, eu creio que está lá em cima com as crianças, né? A irmã... A irmã Leandra, né? Cadê ela? Está lá em cima, né? Ela leva as criancinhas pequenas lá em cima e isso ajuda a ter mais lugar aqui embaixo, como também as mães ficam mais à vontade, né? E as criancinhas também estão uma benção lá em cima, né? Fica intertido à vontade, os pequenininhos, e isso é muito bom, né? Ela está trabalhando na questão da preparação das roupas para o batismo, uma capa para colocar por cima da roupa, né? Você leva uma peça de roupa a mais e aí coloca uma capa branca, né? Para ficar como se fosse um pequeno, né? Uniforme ali. E nós vamos descer as águas em nome do Senhor Jesus, os candidatos que já têm, né? E eu espero que até lá Deus acrescente, né? Se alguém também não puder ir, Deus vai entender, mas vamos crer que todos que se decidirem estejam lá, para que juntos, né? Vai vir uma irmã também de Cruzália, e nós vamos então realizar esse batismo lá no nome do Senhor Jesus. Amém? Outra coisa também com questão de inauguração. Vocês sabem que eu não sou muito desse negócio de inaugurar. A inauguração já foi feita. Foi o dia que começamos o culto aqui, Deus já, né? Mas temos que terminar aqui alguns detalhes ainda, temos que terminar a frente aqui ainda, né? Não colocamos ali ainda pelo menos uma placa de identificação, não conseguimos terminar a pintura ainda. Alguns detalhes a ser feito, né? Devagarzinho estamos adequando, né, comprando os instrumentos, como hoje já está o teclado novo, mais microfones, né? Esse pedido que eu falei para os irmãos, colocar suas crianças na escola de música, se esforcem para isso, orem por isso, compreendeu? Se for preciso, nós vamos comprar saxofone, nós vamos comprar, como é que chama aquele outro? Não, que é quase igual ao sax, né? Sax o Moncido já toca, trompete, né? Aquela flauta doce para as meninas tocar, que mais? Trombeta, o que for preciso, né? O que for preciso para louvar a Deus, nós vamos fazer isso, vamos se esforçar em nome do Senhor Jesus, né? Para a honra e a glória dele, amém? Então ocupa a mente dessas crianças novas, né? Mesmo o violão, né? Que precisa sempre ter mais alguém para tocar, tá bom? Então assim nós vamos nos adequando, nós vamos colocando a casa do Senhor em ordem, para que então, quando nós louvarmos Ele, possamos louvar mesmo com prazer, com alegria, com satisfação. Como já vamos orando por aqueles que já estão fazendo, né? Tá bom, meus queridos? Então vamos agora abrir a palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Crônicas, né? Segundo Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler o verso 24, o 25 e o 26, depois vamos saltar. Não, vamos ler aqui desde do 24 até o 31. É uma leitura um pouco extensa, mas rapidinho nós lemos. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fez-se tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo o que se podia desejar. Também armazéns para as colheitas do trigo, e do mosto, e do azeite,
e estrebarias para toda a casta de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também cidades, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e o fez correr por baixo do ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Agora chega a parte aqui onde nós vamos meditar nesta noite. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados até ele, a perguntar acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, tende misericórdia de nós, é o que nós humildemente te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Podem se assentar. Hoje no rádio nós falávamos sobre isso, irmãos, que é muito pregado sobre os pecados exteriores, sobre os pecados que nós podemos ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e esquecemos que Deus olha para o que está no coração do homem. Deus sonda as intenções que tem no coração de cada um de nós, como também até os nossos pensamentos. Você deve, eu devo, todos nós devemos constantemente pedir perdão a Deus, por causa às vezes das más imaginações que temos, das tentações que temos, não é? Com relação muitas vezes na nossa ira, muitas vezes quando somos injuriados, e aí se não tomar cuidado nós proferimos palavras sem ninguém ouvir, mas Deus sabe todas elas, e isso é muito perigoso, A Bíblia diz que esse rei Ezequias, o profeta fala sobre ele em várias mensagens, como os irmãos veem aqui, ele prosperou de uma maneira maravilhosa, e ele exaltou-se no seu coração, ele ficou exaltado, e quando ele ficou exaltado, né, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que Deus lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Mas aí foi quando ele chorou, ele se humilhou, ele olhou pela parede, né, e pediu a Deus que tivesse misericórdia dele, porque ele tinha procurado andar retamente. E Deus se apiedou dele e deu mais 15 anos para ele. E aí veio uns embaixadores da Babilônia, ouvindo a fama dele, mas vieram para espiar a terra, vieram para espiar a casa dele, não é? Para vir contra ele. E a Bíblia diz, contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fazia naquela terra, Deus o desamparou. Irmãos, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. O profeta chega a dizer assim, desamparou, o profeta diz, se Deus tirar a mão de sobre mim, se Deus te desamparar por um dia, se Deus permitir que o diabo se ande com você por uma semana, você está enrolado. Não precisa uma semana, não. Quando aquele pregador rasgou as suas notas, jogou tudo no lixo e comprou uma grade de cerveja e foi beber, e era um homem muito conhecido do profeta e da sua esposa, e eles começaram a chorar, e aí o profeta disse assim para a irmã, aguenta firme aí, eu vou atrás dele, eu vou conversar com ele, e não teve jeito. E ela chegou e começou a contar para ele primeiro, e disse, você viu o que aconteceu com fulano? Como pode vir uma coisa dessa? Ele disse, Meda, se Deus tirar a mão de misericórdia de sobre mim, eu farei o mesmo. Então que Deus mantenha a sua mão sobre nós. Que Deus não nos desampare. Porque se Ele desamparar, com certeza nós vamos pagar um preço muito alto.
Entende, meus irmãos? E esses embaixadores foram enviados lá porque Deus viu que ele já tinha se exaltado. Ele se humilhou, Deus teve misericórdia. Mas Deus viu que no seu coração ainda tinha algo lá. Que ele ainda estava um pouco exibido. Ele queria fazer uma exibição das suas bênçãos. E Deus não se agradou daquilo. Entendem, meus queridos? E Deus desamparou ele. E quando aqueles homens vieram e começaram, disse, ficamos sabendo que você é um homem abençoado, que Deus tem te ajudado, que Deus tem te dado e tal e tal. E ele pegou aqueles embaixadores, foi lá e mostrou toda a sua glória. Se exibiu na presença deles, mostrou os tesouros, mostrou a riqueza, mostrou tudo. E Deus deixou descobrir mesmo, na real, o que é que ele tinha no seu coração. E quando aqueles homens saíram de lá, o profeta veio até ele e disse, quem são aqueles camaradas? O profeta já sabia. Ele disse, olha, são um povo de uma terra remota e tudo mais e tal, tal. Aí o profeta disse para ele, olha, infelizmente, você pôs tudo a perder. Porque esses homens, eles não vieram para ver a glória de Deus e para ver o que Deus tem feito. Eles vieram para espiar a tua casa e você escancarou elas. Por causa da sua exibição. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde. Você pode notar que Deus é tão criterioso com essas coisas. O que ele diz até sobre a oração? Que a melhor oração não é a que eu faço aqui no microfone. Diante de vocês. A melhor oração, a que ele mais ouve, é aquela que eu entro no meu quarto, encosto a porta, e eu dobro meus joelhos, e só falo eu e ele. E ele ouvindo aquilo em oculto, diz a Bíblia, ele te recompensará. Deus não quer show, Deus não quer espetáculos. Deus não quer exibição. Mas o nosso lado humano, como nós falamos, por exemplo, o apóstolo São Paulo, que homem abençoado. Que homem tremendo foi o apóstolo São Paulo. Mas, irmãos, ele tinha que pagar um preço alto para poder ser abençoado. E muitos de nós queremos ser abençoados. Mas se Deus nos abençoa um pouquinho, assim o profeta disse, deixa Deus começar a abençoar uma pessoa. E você notará que ele já não é mais a mesma pessoa. Mas como Deus precisava de Paulo, se você ler 2 Coríntios capítulo 11, ele diz que ele tomou 3 ou foi 4 surra, açoites, de quarentena dos romanos menos uma, que só podia dar 39, porque se desse 40 não podia bater mais. Então eles davam 39, esperava mais um pouco, dava mais 39. 4 vezes! 2 vezes foi açoitado de vara. Sofreu naufrágio, passou a maior parte da sua vida dentro da cadeia. Então uma pessoa dessa era para ser muito humilde, mas mesmo assim, o que ele recebeu era tão grande. Você lê as cartas de Paulo, parece que você não está vendo um homem falando, que na verdade não era o homem, mas parece que não era ser humano, parece que era um anjo de Deus que estava dizendo, que estava falando. De tanta sabedoria, de tanta revelação que aquele homem tinha. Ele foi arrebatado ao 3º céu e ainda as coisas que ele viu e que ele ouviu lá, ele não podia falar. Agora, se ler as cartas dele já faz você ficar religioso, imagina se ele falasse o que ele não puder falar. E mesmo assim Deus precisou colocar um demônio na cola dele. Para de quando em quando, o homem recebia bofetada, o homem sofria naufrágio, o homem ficava preso, o homem sofria nudez, o homem sofria fome. E mesmo assim, ainda precisava de vez em quando um demônio esbofetear ele para ele ficar no lugarzinho dele. Para que Deus pudesse continuar usando ele. E aí foi por isso que ele disse, eu tenho prazer nas fraquezas, eu tenho prazer nas injúrias, eu tenho prazer nas afrontas. Vocês estão compreendendo? Porque quando estou fraco, aí eu estou forte.
Então, irmãos, não tem como Deus usar exibidos. Não tem como Deus abençoar uma igreja arrogante, como diz o profeta na mensagem humilha-te. Me mostre uma igreja que se humilhe diante de Deus, disse ele, e eu te mostrarei uma igreja que tem o favor de Deus nela. Mas quando começamos a ficar arrogantes, a pomba alça o seu voo, a mensagem à igreja é a sua condição e vai embora. E ficamos só nós aqui com as nossas apresentações. Se você tem um dom de cantar, faça o possível. Faça o possível para quando você cantar, você não aparecer na fita. Não aparecer. E eu até aconselho, vista-se o mais simples que você puder, para que ninguém olhe que você está esplêndida, que você está esplêndido. Mas que possa ver dentro de uma humildade, dentro de uma simplicidade, Deus vivendo em você, Deus falando através de você. Porque essa é a parte mais tentadora. Eu já sofri muitas tentações na minha vida. Mas as maiores tentações que eu já ouvi, que eu já passei, como falava com o irmão nessa semana, foi pessoas chegarem em você e falar: pastor, eu vou falar para vocês, mas vou falar dentro de humildade. Em toda a mensagem eu nunca vi um pregador, e eu já ouvi todos os pregadores do Brasil, porque eu trabalhava num sistema que eu tinha que ouvi-los. Supervisionar as pregações dos encontros para poder pôr no canal. E ele passou por um tempo no nosso meio, ele disse: eu nunca vi um pregador completo como o senhor. Minha esposa testemunha lá na minha varanda, ele disse: eu nunca vi alguém pregar como o senhor prega. Eu olhei para mim mesmo, abaixei a cabeça e eu pensei: Deus, me guarda, por favor, porque o senhor sabe que eu não me sinto assim. E esse é um ponto difícil, irmãos. Toma cuidado com os elogios. Toma cuidado com as bajulações. E tem gente que sobrevive de bajulação. Tem pessoa que sobrevive de adulações. Basta alguém adular ele um pouquinho mais, ele sai de um lugar e vai para o outro. Ele sai de um sistema e vai para o outro. Quando na verdade, irmão, se você quer ver Deus operando mesmo na sua vida, operando na minha, nós temos é que sumir, nós temos é que desaparecer. Estão compreendendo? Você veja que até para dar as esmolas, o que Jesus disse? Não saiba a tua mão esquerda o que a tua direita faz. Não fica trocando trombeta quando você fizer alguma coisa para Deus. Não fique esperando receber elogio do púlpito. Não fique esperando ser citado porque ninguém elogia, ninguém dá uma forcinha. Meu amigo, quando você está fazendo algo para Deus, quando você faz algo para a obra de Deus, você já viu Deus ficar devendo alguma coisa para alguém? Se até um copo d'água que alguém me der, alguma pessoa, até um mendigo que está na rua, se você tivesse com sede, com aquela sede, e ele te desse um copo d'água, Deus será misericordioso com ele no dia do julgamento. Ele receberá o seu galardão. Agora imagine você ajudar uma causa de Deus. Imagine você ajudar a obra de Deus. Voluntariamente, de coração. Você pode ter certeza, a tua bênção virá. Agora, se você quer que toque a trombeta, você ficará. E todo mundo em volta de você disse: aquele irmão fez isso, aquela irmã fez aquilo, aquele irmão fez isso, aquela irmã fez aquilo. Só que só aquilo. Deus disse: tua recompensa você já recebeu. Você não quis a minha. Então fica com essa nicharia aí, fica com esses elogiozinhos. Amanhã ninguém nem sabe, nem lembra mais disso. Só que comigo é o seguinte: se você fizer para mim, eu nunca vou esquecer do que você fez para mim. Então Deus viu que ele foi reprovado. E o rei da Babilônia foi lá, meu amigo, com seu exército, levou foi tudo, e Deus desamparou eles. Estão entendendo? Eu passei uma semana com temor. Eu digo para os irmãos com temor. Eu sou muito preocupado.
Lembra onde estávamos 3 meses atrás? Hã? Lembra onde estávamos 3 meses atrás? Eu estava em cima de uma cama que nem a minha avó saía direito. Eu não tenho vergonha de dizer que eu pedi a morte vários dias. Pedi por misericórdia que Ele me tirasse. E Ele não tirou. E muitos de vocês desesperados, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. Agora veja dentro de 3 meses o que Ele foi capaz de fazer. Veja o que Ele foi capaz de fazer. Nos arrumou esse lugarzinho praticamente no centro da cidade, fácil para você, com estacionamento aqui à vontade. Os vizinhos da oficina aqui já disseram, pode estacionar os carros aí no final de semana à vontade, que nós não usamos. Estacionamento grátis. Nem os aparelhos da minha rádio web foi permitido que eu tirasse de lá. Entendeu? Saímos com a mão na frente e outra atrás. E dentro de poucos dias, só uma nota que o irmão Marcelo deu, não fez um grupo aí, já estava nós com o programa no ar de novo. Com câmera, com tudo mais, um dando um pouco aqui, outro pouco ali, não tinha cadeira, levantamos as ofertas da cadeira, a primeira prestação já foi paga, a segunda já está quase chegando para ser paga. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Sem instrumento comprado, caixa de som comprada, do nada, e dentro de 3 meses, veja o que Deus fez. Agora eu pergunto para os irmãos, dentro de 3 meses, imagine você dentro de 3 anos, o que Ele pode fazer. Mas você sabe o que me dá temor? Quando eu vejo as postagens de vocês filmando a igreja cheia e postando na internet. Isso me dá temor. Isso me dá medo. Porque soa como se nós estivéssemos competindo. Compreende? Como uma pessoa falou para mim, pastor, eu filmo mesmo, porque eles comentam por aí que só está um povinho com o senhor, não tem ninguém com o senhor. Eu disse, irmão, e daí? Deixa falar o que queira falar, deixa fazer o que quiser fazer, nós não estamos aqui, eu não estou aqui para disputar com ninguém. Eu não estou aqui para concorrer com ninguém. Eu estou aqui, se vocês crerem que o que está em mim é capaz de vos ajudar, eu estou aqui. E não só isso, para nós ganharmos vidas que estão lá fora. Estender as mãos para os que estão lá fora, os que já estão ganhos, que Deus decida por eles aonde eles querem ficar. Não se preocupe com os irmãos se já é da mensagem. Não fique adulando ninguém, não fique mandando mensagem para ninguém, não fica adulando ninguém para vir, porque todos nós temos o Espírito Santo, eu creio pela fé. E a minha oração é essa, Senhor, todos os que o Senhor viu, que o que está em mim é capaz de os ajudar, que o Senhor mesmo os induza. Não mando mensagem, não pergunto se está bem, se quer ou se não quer, ou se vou falar mal de alguém para poder... Não. Só que uma coisa também eu já exigi. Por favor, não venha me indagar nada. O que ficou, ficou. Como eu disse para alguém por mensagem, disse, não, eu queria conversar com o senhor pessoalmente. Eu pensei comigo, falei, já sei, já quer me fazer pergunta do que ouviu por aí. Eu não vou dar satisfação para ninguém. Vocês me perdoem, não é arrogância. Mas o que eu já passei já basta. Entendeu? Já fiz um pedido de perdão público aberto para quem quiser perdoar. Se não quer, não basta. Quer conversar particularmente, perguntar o quê? Se o que circula por aí é verdade ou é mentira, por que não espera Deus e o tempo declarar as coisas? Acabou. Estão compreendendo, meus queridos? Mas eu me preocupo. E você que posta as filmagens, porque hoje ainda faltou alguns irmãos, né? Porque dia de ceia tem alguns que é meio complexado, não toma ceia, não vem. Mas domingo passado acho que tinha mais de 150 pessoas aqui. Entendeu? Aí agora nós vamos ficar fazendo competição para ver quantos que estão em tal lugar e quantos tem aqui. Irmãos, Deus não se agrada disso, Deus não quer isso. Entende? Deus não quer isso. E se nós começarmos a trabalhar dentro desse espírito, irmãos, a coisa vai para baixo. Eu não tô censurando você que postou, mas eu estou querendo dizer o seguinte, qual o motivo e o objetivo pelo qual você fez isso? Foi para fazer uma exibição, para dizer assim, está vendo aí, ó? Nós estamos com a maioria. E se tivesse com a minoria, e daí?
Estávamos mais ou menos em 150 pessoas. E se tivesse 20 ou 30 e daí? O importante é se Deus está do nosso lado ou não está. Não adianta ter 1000 do nosso lado se Deus não está conosco. Porque das pedras Deus é capaz de fazer filhos. Abraão, você crê ou não crê nisso de todo o seu coração? Então Deus nunca gostou de exibimento. Então não faça exibição por aí. Como eu conversei com um precioso irmão que gosta de postar certas coisas, eu falei, irmão, em nome de Jesus, para com isso, para. Mas é que ficam com o fuxico. Ele falou assim, irmão, deixa isso quieto, deixa Deus trabalhar, sossega, fica calmo, fica tranquilo. Vamos continuar fazendo o que estamos fazendo. Vocês podem dizer amém? Mas falar mal, vamos falar o bem. Porque quando injuriavam Jesus, o que fazia? Jesus desprezava as injúrias. Se vocês soubessem as notícias que chegam a mim, e eu procuro passar por isso, eu procuro não falar nada para ninguém, eu desprezo isso, deixa isso para lá. O importante é Deus ser misericordioso. E se falar que eu não presto, eu não está falando mentira, eu não presto mesmo. Nem Jesus disse que era bom, eu vou dizer que eu sou bom. Se eu estou aqui é pela misericórdia de Deus. Se você está aqui é pela misericórdia de Deus. E acabou. Se alguém por aí se considera justo e santo, Deus abençoe, continue assim. Ô Deus de misericórdia. Que foste ver o profeta, diz assim, depois que ele fez o apelo. As pessoas começaram a levantar a mão. Ele disse, isso mesmo. Minha mão, muitas mãos agora. Você que levantou a sua mão, haverá outra, pouca antes de encerrar, de orarmos. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe, Senhor. E você aqui, meu irmão. Agora, enquanto estou orando, e você ore também, diga, profeta dizendo para as pessoas que havia levantado a mão para aceitar a Jesus. E eu sei que nessa noite alguém mais poderá aceitar Jesus. Alguém mais poderá decidir descer as águas. Eu creio nisso pela fé. Ele disse, agora enquanto estou orando, e você ore também, diga, Senhor Jesus, tu falaste comigo aqui, exatamente onde eu estou. Agora, a partir desta noite, eu vou te servir. Amém, meus queridos? Vou sair amanhã para fazer uma exibição. Aí ele corrige, vou sair não para fazer uma exibição de mim mesmo, mas eu quero que todos conheçam a Jesus. E é um perigo quando as pessoas aceitam Jesus. Se você não tomar cuidado, você fica tão radiante que você fica meio exibido e começa a dizer para fulano, se ele não fazer também ele vai para o inferno, porque se você também não vai fazer para o inferno, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E o profeta disse, não faça disso uma exibição. Eu vou sair, é uma exibição de si mesmo, mas quero que todos conheçam a Jesus e vou dizer algo por ele. Eu vou me entregar a ti agora mesmo e que tu me perdoes por ser tão lento. Talvez você não seja pregador, talvez você não seja professor de escola dominical, mas faça alguma coisa. Às vezes só testifique do outro lado da rua. Fale com alguém. Saia e cante uns hinos enquanto trabalha entre os pecadores. Só um hino que você pode cantar entre os pecadores já é um grande trabalho. Amém? Fale com ele sobre o Senhor, e isso é o que você faz, e isso tudo é o que Deus requer. Faça o que quer que seja ao seu alcance fazer, faça. Amém? Você não precisa fazer uma exibição de nada. Somente testifique, como ele fala na mensagem pergunta e resposta sobre o selo. O quanto você ama a Deus e o quanto você é amado dele. É só isso que o pecador precisa ouvir. Amém? Agora aqui na mensagem o Véu Adentro, o profeta também passou pelos seus apertos. Sabiam disto? Ele fala que na mensagem Véu Adentro, que Deus deu 3 puxadas para o seu ministério.
e foi até algo assim que se tornou um pouco doutrinário. E tem muitos pastores que gostam de falar da terceira etapa, da terceira puxada, etc, etc. Tudo bem. Eu prefiro ficar com a coisa mais simples, porque eu acho que isso aí tudo acontece de uma forma espiritual. Mas já fui pregador da terceira puxada também. E gostava de falar, e é um assunto bom. Mas se você não tomar cuidado, você fica só em torno disto, né? Qual é a terceira puxada? Qual é a terceira etapa? No templo havia três coisas diferenciadas. Havia o átrio, o lugar que a congregação ficava. Havia o lugar santo, onde ficavam os sacerdotes, os santificados, onde ficava o castiçal, as 7 eras da igreja. E depois, além da cortina, ficava o Santo dos Santos. Ficava a terceira etapa. Ficava a terceira puxada. Que ali somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E como o sacerdócio levítico terminou e entrou o sacerdócio de Melquisedeque, que é Cristo Jesus, que por uma só ablação pôde santificar a todos. Então essa terceira etapa agora está com Jesus. Porque ele não entrou num tabernáculo feito por mão de homem, mas ele entrou num tabernáculo celestial. E de lá agora ele intercede por nós. Então a terceira etapa está lá. A primeira etapa de Jesus foi o quê? Foi curar os doentes, foi curar os enfermos. Qual foi a segunda etapa? Foi o seu ensinamento, que a maioria saíram. E qual foi a terceira etapa? A descida do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu. A glória da Shekinah vinha da onde? A primeira parte era da terra, era a congregação. A segunda parte também era da terra, eram os sacerdotes, eram os sacrifícios. Mas a terceira etapa era uma glória que vinha do céu. E eu creio que a terceira etapa será a volta do Senhor e todos os acontecimentos que estão em torno disto. O resto que nós podemos ver é cada um interpretado do seu jeito, da sua maneira. E ele falando aqui dessas 3 puxadas, ele vai dizer algo aqui que ele se embaraçou. E por que ele se embaraçou? E eu comecei a lançar a linha na água e puxei. E todo mundo começou a alegrar e dizer, isso é maravilhoso, isso era maravilhoso, falando sobre discernir os pensamentos, as intenções dos corações, paralítico andar, não é? Canceroso ser curado. Isso é maravilhoso, não é? Isso foi maravilhoso. Eu me emocionei. Nós temos que tomar perigo com as emoções. Eu me emocionei. E eu puxei fortemente na próxima vez, e eu puxei um peixe tudo para fora da água. E o que era? Era um peixinho pequenino, aproximadamente do tamanho de uma isca. E embaracei toda a linha, e eu estava a consertá-la. E o homem que estava falando por detrás de mim, parou na minha frente, vestido de roupas palestinas, com um turbante sobre a cabeça, e tinha um manto branco. Ele disse, irmão Brana, é isso. Eu disse, eu sei que não tenho feito bem. Eu disse, eu pensei, não deveria haver feito. Ele disse, não permita que a sua linha se enrole nesses tempos. Estão compreendendo? Não se enrole nesses tempos. Eu disse, bem, eu a estou endireitando tanto quanto posso. Serei mais cuidadoso. E olha só a conversa, ele disse, agora, a primeira vez que falei com você, você colocou as suas mãos sobre as pessoas e lhe disse o que andava mal com elas. E na segunda puxada, era quando você o fez, você conhecia o segredo dos seus corações. E eu te fiz um vidente sobre as pessoas, porém você estava sempre tratando de explicar isso. Você não deveria ter feito aquilo. Ele disse, você fez uma exibição pública disso. Eu disse, eu sinto muito. Você fez uma exibição pública disto. Bom, como eu já disse, um irmão relata num livro, que um dia ele estava pregando, e o irmão Brano, ele tinha tanta fé, que ele chegava na reunião, ele mandava
o irmão Billy Paul, mais os administradores, pegar a pessoa mais problemática que tinha na audiência. Traz aí o maior paraplégico que vocês encontrarem aí na reunião, traga para frente. E ele ficava ali, ele ponhava as mãos sobre o homem e orava, e orava, e orava, e orava, e orava, até Deus curar ele. Aí quando Deus curava ele, aí ungia toda a congregação, e isso havia aleijado andando, paralítico andando, e parece que estava bonito, mas Deus não se agradou daquilo. Deus disse, a minha ordem foi para que o povo cresce no que você estava falando. Era para você fazer com que a fé deles fosse exercitada, não a tua, a deles. Mas aí ele não deu muito ouvido. E numa noite, ele fez um sistema um pouco diferente, mas quase igual. E numa noite ele estava pregando e falando sobre Balaão. E Deus disse para ele, o Balaão nessa noite é você. E ele trouxe o enfermo para frente, orou pelo enfermo e não aconteceu nada. E ele pediu desculpa para a audiência e foi embora para o seu hotel. Enquanto ele estava lá, orando e preocupado, diz que o anjo do Senhor apareceu para ele, com uma seriedade tão grande, que ele deu um grito que fez com que os irmãos todos corressem lá para o quarto e perguntou para ele o que estava acontecendo. Ele disse, eu acho que Deus encerrou comigo. E aí foi onde que um ministro disse, falou assim, irmão Brana, se Deus deu algo para você, Ele só vai encerrar o dia que Ele te levar embora. Aí Ele te encerra, mas enquanto Ele não te levar, Ele não vai encerrar com você. Basta você procurar fazer o que foi pedido a ser feito. E consolou ele. E disse algo até meio forte. Ele disse, o que foi que Deus pediu para Sansão? Para que ele não cortasse o cabelo. E enquanto ele não cortou o cabelo, Deus era com ele. Ele passou a noite inteira dormindo com uma prostituta. E quando ele levantou de madrugada, ele viu que os homens tinham cercado a cidade e tinha colocado, fechado o portão da cidade com ferrolhos. E ele tinha dormido a noite inteira com uma prostituta, só que o que Deus pediu para ele ainda estava lá, que era o cabelo. E o que Sansão fez? Sansão foi lá, arrancou a porta, colocou nas costas e subiu lá em cima do monte da colina e deixou o portão lá para eles lá. Agora, se vocês quiserem, vocês alugam aí centenas de homens para colocar esse portão lá embaixo, porque ele arrancou, jogou nas costas e ele disse, não é porque você errou que Deus já te desamparou. E confortou ele, não é? E louvado seja Deus, depois as coisas tudo voltou normal novamente, e louvado seja Deus. Amém? Mas onde estava o erro? Porque ele começou a fazer uma exibição daquilo. Irmãos, Deus não quer que nós façamos exibições. Deus quer operar dentro da humildade, porque Jesus nunca fez nenhum espetáculo para ninguém. Você já notou que a maioria das pessoas que ele curava, quando iam procurar, ele já tinha, ó. O cego de nascença foi curado, tiveram que investigar para saber quem é que tinha curado ele. Porque saiu só o comentário, quando Jesus fez o que tinha que ser feito, ele fugiu para outra cidade. Mas nós não, nós temos que fazer os nossos espetáculos. Irmãos, às vezes eu fico me perguntando de tudo isso que nós vimos e às vezes até fazemos na internet, será que Deus se agrada disso? Será que Deus se agrada desses shows que estamos fazendo na internet? Porque Jesus nunca fez show. O profeta nunca fez show. E quando ele tentou fazer alguma coisa um pouco diferente, Deus o repreendeu. T.L. Osborne, aquele evangelista dos Estados Unidos que morreu, quando ele veio aqui no Brasil, ele contou o testemunho sobre o irmão Branham, porque ele era um rapaz novo na época do irmão Branham. E ele era um pregador pentecostal. E ele disse que estava na segunda galeria e o local estava lotado. E de repente chegou uma menina que era muda e surda. E ele falou assim, irmãos, me ajudem em oração, porque nós temos aqui o caso de um demônio que está possuindo essa pequena vida e está fazendo com que ela fique muda e surda. Ele disse que já se levantou, já se pôs de pé para fazer o teretetê, porque ele era pentecostal. Você sabe como é que faz, né? Aquela gritaria, aquela coiseira toda. Ele disse, ali eu vi Deus, a primeira vez na minha vida. Porque ele simplesmente, quando a menininha chegou, a menininha segurou na sua calça, ele abraçou ela como um pai abraça uma filha. E simplesmente falou em voz baixa, demônio, eu te amaldiçoo, deixa essa menina.
Em nome de Jesus, só isso. E a menina começou a falar. Não foi aquele sai. Irmãos, com todo respeito, eu não estou zombando de ninguém. Às vezes as pessoas são ensinadas errado. Estão compreendendo? Ana lá no templo, a mãe de Samuel, ela não estava amargurada de espírito, porque a sua concorrente o turbava, porque Deus tinha vedado o seu ventre, ela não gerava filho, enquanto que a sua concorrente, creio que era Penina, tinha filho um atrás do outro. E o seu esposo tentava agradar ela, consolar ela. Disse, não sou eu melhor do que 10 filhos para você, mas ela não queria, ela amava o marido, mas ela queria um filho. E ela estava lá. Todo mundo já tinha comido, todo mundo, e ela estava lá, no lugar que eles faziam oração, com o coração aflito, e só mexia com a boca, nem a voz dela ouvia. E o sacerdote Eli sentado, o sumo sacerdote Eli, viu ela daquele jeito, e foi turbando, e chegou para ela e falou assim, até quando tu ficarás não vai apartar-te do teu vinho? Chamou ela de embriagada, né? E ela poderia ter dito, seu velho apostata, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Porque a fama dos filhos de Eli corria para todo lado, mas não. Ela disse, não pense assim o meu senhor, ao meu respeito, como uma filha de Belial. Eu sou uma mulher amargurada de espírito, meu senhor. Eu estou orando, estou falando, a minha voz não sai por causa da amargura do meu espírito. Aí o sacerdote Eli olhou para ela e falou assim, vai em paz, e que o teu Deus responda a tua petição, e cumpra o teu desejo. E sabe o que saiu daquilo ali? O profeta Samuel. Estão compreendendo? Ela não fez muito pampeiro. Aliás, ela não fez nada. Mas às vezes, irmãos, nós queremos fazer um show, sabe? E as pessoas, se não tomar cuidado, o profeta disse que o que derrubou, o que mais prejudicava Lutero não era ele, o maior êxito de Lutero, perdão, não foi ele combater com êxito contra a igreja católica, mas se livrar dos fanáticos que ficavam em torno dele. Nunca deixe se fanatizar nada. Estão compreendendo? Glorifique a Deus acerca daquilo que você acha que é Deus que está fazendo, mas não faça exibição daquilo que Deus não se agrada. Estão compreendendo? E outra coisa, não há uma maior do que o outro. É que Deus deu alguma coisa um pouquinho maior para alguém fazer. Mas todos os homens são iguais. Louvado seja o nome do Senhor, né? Agora vamos aqui para nós encerrarmos. Na mensagem, o sinal, ele diz aqui no 352. Então, quando você e a palavra se tornam um, cada promessa, glória a Deus, cada promessa é sua. Ela o obedece. Então você vai querer ser cauteloso com o que deseja fazer. Cauteloso. Quando você tem o Espírito Santo, você tem cautela. É como você andar com uma pessoa que, em certo sentido, ele não gosta de se aparecer. E você fica tentando, porque esse colega meu aqui, não sei o que, porque esse colega meu aqui é o cara, porque esse aqui faz chover, porque não sei o que, e você está vendo que aquilo não está agradando ele. Aquilo está o aborrecendo. Você não vai ter ele por muito tempo perto de você, porque ele não se agrada daquilo. Ele quer fazer aquilo, mas ele quer fazer as coisas com humildade, com simplicidade, sem show, sem aparição. Amém, meus queridos? Imagine você, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, São João capítulo 1, verso 1, e o verso 14 diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Um pouco antes diz, tudo que foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então Jesus, quando era o verbo, antes de se encarnar,
Foi Ele que criou as árvores, foi Ele que criou os peixes, foi Ele que criou o mar. Ele foi falando e acontecendo, Ele era o verbo, Ele era a palavra. Aí deixou o seu trono de glória, porque é aquele que Isaías viu assentado, Isaías capítulo 6, sobre um alto e sublime trono, e todo o seu séquito em volta dele, tanto que ali perto dele estava tudo cheio de brasas, de tanta glória que ele tinha. E os serafins, que não sabem nem o que é significado de pecado, com 2 asas voava, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e clamando o tempo todo: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Você sabe quem era aquele ser que é a aparência de um rei? Era ele. Por isso que ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Só que numa forma teofânica, num corpo celestial. Entende? Então ele deixou tudo o que ele deixou lá em cima, todo o seu trono de glória, todo o seu séquito, para vir aqui, para habitar num corpo humano. O Deus que fez toda a criação, agora, para ganhar o pão de cada dia, fazendo uma mesa, fazendo uma cadeira, porque ele era carpinteiro. Veja que humildade. O que falou e tudo aconteceu. Agora usando martelo, fazendo mesa, fazendo cadeira, para poder se pôr no seu lugar. No seu lugar, no meu lugar. Para que pudesse ser o nosso Salvador. E se humilhou dessa forma. E agora basta nós termos um grauzinho assim a mais do que o outro, que nós já queremos uma plataforma para nós. Queremos uma posição e queremos um título. De certo, ele ficava pensando, ele disse: eu vim de Deus e eu volto para Deus. Ele pensava na glória que ele tinha lá, porque toda a plenitude, tudo aquilo que habitou naquele ser celestial habitava nele na terra. E ele lembrava da glória que ele tinha lá. Onde anjo se curvava diante dele, agora veio um sumo sacerdote, cheio de hipocrisia, uns fariseus cheios de hipocrisia, vinham insultar ele. Ele desprezava aquela afronta. Por isso ele disse: não sabe o que fazem. O profeta de Deus diz: o dia que a noiva, o dia que o seu povo reconhecer quem eles são, o dia que você reconhecer quem você é, o dia que eu puder reconhecer quem eu sou, você desprezará toda a afronta que o mundo possa fazer. Porque quando você puder crer nisso, reconhecer: eu não sou qualquer coisa, eu sou um filho e uma filha de Deus. Eu fui adotado por Jesus Cristo para essa nova criação. As pessoas podem chamar de tudo que quiser chamar, você diz: coitado. Se ele soubesse com quem ele está falando. Mas se você só frequenta uma igreja, você vai querer dar um murro na cara dele. Você vai lá ficar brigando nas redes sociais. Um escreve um texto de uns 10 centímetros, outro escreve outro de 20. Um desenterra um defunto, outro desenterra um esqueleto. E ficam lá brigando. Só jogando carniça para tudo quanto é lado. E Deus olha e diz: eu não lembro de nada, porque eu já perdoei tudo isso aí. E nós desenterrando. Fuçando o cemitério. O Pai tenha misericórdia de nós. Então, quando você e a palavra se tornam um, cada promessa, glória a Deus, cada promessa é sua. Ela o obedece. Então você vai querer ser cauteloso com o que deseja fazer. Você não colocaria a sua mão no fogo só para dizer: vejam, eu posso fazer isso. Oh, não. Vê. Mas se houver algo no fogo que eu tenha que pegar, ele me obedecerá. O fogo obedeceu Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles não entraram naquela fornalha para fazer um show, eles entraram empurrados.
E quando você tem o Espírito Santo, você não fica se apresentando, você não fica fazendo show. Deus te empurra para aquela situação. Isso não você tem que fazer. Amém ou não amém? Amém. Até para você servir a Deus, Jesus disse, não foi vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi a vós. Quando você levantou a mão, Deus já tinha te escolhido antes da fundação do mundo. Essa é a razão pela qual o Espírito Santo esconde escassadamente. E coisa assim, você sabe o que eu quero dizer? Porque alguns, você não vai querer. Um verdadeiro servo de Deus não faz exibição com ele. Um verdadeiro servo de Deus não faz exibição com o Espírito Santo. Porque Deus não é exibido. Deus não gosta de se exibir. Você não vai ver ele fazendo show por aí. Não criticando, como diz, o show da fé, ou o show disso. Deus não gosta de fazer esse tipo de coisa. Entende, meus queridos? Um verdadeiro servo de Deus não faz exibição com ele. Veja você, isso seria fazer um espetáculo. Quando oramos e apresentamos o sinal, ele mostra que obedecemos completamente. Então deixa que ele mesmo faça o que tem que ser feito. Mas se você tem o Espírito Santo, você não vai querer ficar fazendo exibição para baixo e para cima. Você deixa a cargo de Deus, diz, Senhor, o que o Senhor tiver que fazer, o Senhor faça. Amém? Se o Senhor quer me usar, que o Senhor me usa. E aí eu vou te dizer uma coisa, e agora o que eu vou afirmar aqui vai pegar todos nós de calça curta, como diz o ditado antigo. E vocês vão ter que concordar comigo. Comigo não, com a afirmação que eu vou fazer. Você canta para o Senhor. Você prega para o Senhor. Você toca para o Senhor. Mas se você vier no culto só tiver 2 pessoas, eu vou pregar do mesmo jeito que eu pregaria para centenas? Ou eu vou ficar sem graça? Vai faltar unção? E eu não vou pregar? Ou até fazer uma oração e dizer, irmãos, vamos fazer uma oração, nós vamos embora, né? Porque os irmãos não puderam vir. Mas onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O tocador deveria tocar com a mesma dedicação e com a mesma unção. Mas e por que quando tem confraternização anual, quando tem vigília, quando tem culto especial, que a igreja está abarrotada, todo mundo quer cantar? Pessoas que faz meses que não põem a mão no instrumento, fica ali rodeando, se precisar de mim, eu estou aqui para dar uma forcinha. Será que nós não estamos? Pregador então fica ciscando para querer pregar. Todo mundo quer pregar no encontro. Mas por quê? Não seria assim, um certo sentido, uma exibição? Porque ele pregou 8 horas para 2 pessoas só, no caminho de Damasco, de Emaús. Você sabe o que é 8 horas sem parar, ensinando a lei, os salmos e os profetas, provando pela Bíblia quem era o Messias. E nem na aparência pessoal dele, ele usou até a aparência de uma outra pessoa para ele ficar mais à vontade. Ele usou ali uma máscara. Só quando ele precisava ir embora foi que ele partiu o pão e deu um sinal ali. Eles reconheceram e ele... Quando ele ressuscitou dos mortos, por que ele não fez uma convocação geral? Mandou um anjo tocar uma trombeta e ele subiu lá em cima do pináculo do templo e diz aqui, eis aqui bando de hipócritas, vocês me mataram, vocês me surraram, vocês disseram que eu era um mentiroso, vocês disseram que eu era um fanfarrão, mas eu ressuscitei ou não me ressuscitei dos mortos? Olha eu aqui, ó. Talvez se fosse eu, teria feito isso. Porque nós sempre queremos provar para as pessoas que nós somos melhor do que elas. É por isso que eu estou falando, vigie as suas postagens. Vigie o que você fala por aí.
Nós não estamos aqui para fazer exibição. Nós estamos aqui para fazer um trabalho para Deus. E se você quer, nós estamos juntos. Nós vamos atrás das almas. E se alguém dos nossos lá quiser vir ter conosco, que venha de livre e espontânea vontade. E será bem recebido. Mas sem política, sem bajulação, sem carguinho para esse ou carguinho para aquele. Os que já tinham cargo e nós sabemos que operou fielmente, que continuam fazendo o que estavam fazendo. Mas pessoas que antes nós sabíamos que agora se você vir, nós vamos... Não. Estão compreendendo? Deus não precisa dessas coisas, irmãos. E outra coisa, é como eu estou falando, se tem 150, se tem 12, que chegue a 500, porque eu creio que uma cidade como essa e uma região como essa tem potencial para mais de 1000 pessoas. Se nós trabalharmos para ganharmos para Cristo. Não para fazer exibição por aí, para dizer que temos uma igreja de 1000 membros, que temos uma igreja de não sei quantos membros. Para dizer que temos uma igreja isso, porque lá nossa igreja tem isso, tem aquilo. Não. Deus não quer essas coisas. O que Deus quer é você entrar aqui dentro, um povo humilde, um povo simples, sabe? E quando alguém começa a cantar, você vê lágrima no rosto, você vê Deus tratando com as pessoas. Quando o pregador pregar, o seu coração arder, você sentir Deus falando com você, cara a cara, você se render a Deus, você vir pecadores, vir ao altar, como já tem acontecido aqui, sem fazer apelo, a pessoa vir de livre e espontânea vontade. Então, por favor, não deixe isso parar, não deixe isso sair daqui, irmãos. Eu imploro em nome de Jesus, mantenham-se humildes, simples, e que isso continue. Que isso continue, sem nenhuma exibição. Amém? Então vamos nos pôr de pé e vamos agradecer ao Senhor. Levante a sua mão. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tira as vaidades do meu coração. Tira, meu Deus, os pensamentos errados, as vanglórias, Senhor. Como o Senhor disse em Isaías 42, o verso 8, a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Nabucodonosor teve que pastar, Senhor, para saber que ele era apenas um ser humano. Como o Senhor também pôde exaltar outros que se humilharam. Eu creio nisso de todo o meu coração, Senhor. Eu creio que o Senhor pode levantar aquele que é afrontado, que é humilhado, maltratado. O Senhor é Deus para fazer, levantar do monturo pessoas, como fazer da estéril mãe de filhos, como disse Ana no seu cântico. O Senhor é o que dá a vida e o que tira a vida. O Senhor é o que abate e o que levanta. Por isso tenha misericórdia de nós, que venhamos nos manter humildes diante da Tua presença, e que não venhamos fazer nenhum espetáculo por aí, nenhum show, Senhor, nenhuma exibição, mas que o Teu Espírito continue aqui humilde e manso no nosso meio, e que vidas aceitem a Jesus, que entre por essas portas e possa sentir a presença do Senhor. Nos entregamos em Tuas mãos, Senhor, e pedimos as Tuas preciosas bênçãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou? Você que já aceitou não precisa levantar a mão, mas tem alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou a Jesus, aquele que deixou o seu trono de glória e veio aqui morrer por você, e quer aceitar nesta noite? Os que já aceitou, Deus vos abençoe. Aqui mãos levantadas. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Vocês que levantaram as mãos e vocês que já levantou a mão outro dia, alguém aqui que deseja se incluir no batismo no dia 12? Descer as águas e receber o nome de Jesus? Tem alguém? Se tem, levante a sua mão agora. E eu quero orar por você. Você deseja ser batizado? Aqui tem uma mão. Tem mais alguém? Mais uma irmã com a mão levantada. Tem mais um irmão aqui também, na frente. Deus abençoe. Então, junto nós vamos nos unir no dia 12. E vamos descer as águas juntos ali. E glorificar o nome do Senhor Jesus. Você que não levantou a mão, mas está aí no seu coração o desejo, até lá, pode ir lá no dia do batismo. Nós vamos fazer um outro apelo lá, você poderá ser batizado também, em nome de Jesus Cristo. Grandioso e poderoso Pai, entregamos estas vidas em Tuas mãos,
são tuas, Senhor. Recebe elas. Segundo as minhas contas, Senhor, já é um número razoável para nós. Mas o Senhor é Deus para fazer mais do que isto. O Senhor pode das pedras levantar filho a Abraão. Eu entrego cada uma destas vidas em tuas mãos e peço, não permita que elas venham desfalecer, Senhor, mas perseverar na fé, perseverar na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. Faça isso com cada um deles. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma salva.